Olá, pessoal. Você já ouviu falar da expressão Design Thinking? O que se trata? É sobre isso que eu e o Celso a gente vai conversar com vocês hoje. Na verdade, o princípio da coisa toda significa você pensar no desenvolvimento de um produto pensando na necessidade do cliente, tendo a empatia, passando pelo lugar dele nesse processo. Celso, mais ou menos isso do que se trata, Design Thinking, no seu ponto de vista? Exatamente, é um projeto com uma metodologia de desenvolvimento de projetos, né, que vai me levar a uma solução. E a característica, eu diria, Jefferson, mais importante disso é que o centro do problema, o centro do processo é o ser humano. Então, o Design Thinking é uma metodologia especialmente útil quando eu preciso resolver uma situação onde tem gente envolvida. Tá? E tem toda uma sequência de fases que a gente começa a analisar. Ele tem valores, ele tem um processo de suporte e a gente conversa sobre tudo isso com os nossos alunos. Bacana. E o que é interessante, né, Celso, é que ele foi criado dentro da filosofia Bauhaus. Todo mundo já ouviu falar da filosofia Bauhaus, em que você passava a experiência, você passava pela jornada do usuário. Ele é dividido, eu fiz uma divisão aqui rápida sobre como é que a gente pode montar uma conversa aqui com a nossa turma agora. Eu fiz uma divisão em alguns pedaços. Um pedaço é inspiração, um segundo pedaço, entendimento, uma outra parte com proposição de uma ideia a partir da inspiração e do entendimento, uma quarta parte que a partir desse momento você prototipa, e daí com você prototipa você vai encontrar falhas e processos bons, enfim, você pode fazer o ciclo não linear de ida e volta para pedaços anteriores, para até então desenvolver finalmente o protótipo e conclusivamente você chegar na avaliação. E daí, Celso, rapidamente, na primeira etapa de inspiração, o que se fala bastante é na etapa que você compartilha dores e demandas. Você teve experiências relacionadas a isso na hora de construção, por exemplo, do curso, os cursos de engenharia que você coordena com aquela nova filosofia de ensino dentro do sistema Senai. Como é que você tem trabalhado isso? E antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer um comentário sobre a inspiração. A inspiração, ela vem necessariamente, Jefferson, de uma imersão no domínio do problema. É preciso que eu entre no espaço para o qual eu estou buscando uma solução. Então, é a fase que eu vou recolher informação, que eu vou recolher depoimentos a partir dos meus olhos e a partir dos olhos das pessoas que serão, primeiro, a causa da busca da solução e, segundo, serão diretamente afetadas pela solução que eu vier a propor. Tá? Eu queria comentar, e eu vou deixar depois um vídeo que tem no YouTube para os nossos alunos assistirem, de um arquiteto, se eu não me engano, ele é chileno. E Chileno. ele conta um projeto muito assim, muito lindo, que ilustra para mim perfeitamente a aplicação do Design Thinking. Ele foi contratado para resolver um problema pela prefeitura de uma determinada cidade. Ele chega naquela cidade com aquela missão. E ele entra na comunidade e começa a entender a comunidade e ele percebe que a missão para a qual ele tinha sido contratado não era aquela. A comunidade não via aquele problema, a comunidade não queria solução para um problema que sequer existia para ela. O problema era outro. Então, essa que é a beleza da imersão dentro do espaço onde a solução vai ser proposta, onde o problema se encontra. E ele muda radicalmente, sabe, a abordagem. Cara, se não é isso que eu deveria fazer. Eu tenho que atender aquele problema, é para aquilo que eu vou buscar a solução. E fazendo isso, ele resolveu outra demanda. Entendeu, Jefferson? Então, isso é que eu acho muito bacana do Design Thinking. E para te falar do segundo ponto que tu mencionaste, né, do nosso projeto Santa Catarina, nós estamos na construção dele. Nós estamos no terceiro ano, vamos para o quarto ano de engenharia, e a gente está fazendo uma construção que a gente tenta efetivamente envolver, primeiro, os princípios de inovação do ensino de engenharia, e segundo, exatamente essa chegada da indústria, porque ela que vai se beneficiar diretamente, indiretamente, e dos nossos futuros engenheiros, para que eles cheguem no primeiro semestre e tenham coragem de ir além dos muros da instituição, buscar um problema, trazer o entendimento e propor uma solução. E eu te digo, no primeiro semestre a gente consegue fazer os alunos trabalharem em projetos muito, muito, muito bonitos, cara, e muito bons do ponto de vista da engenharia. Então, antes de falar de solução, então deixa eu tentar resumir aqui o primeiro pedaço do Design Thinking que você muito bem colocou.
né? Obviamente que para você ter uma inspiração, é importante que você tenha a dor, compreenda, tem uma palavra chamada empatia, né? Uhum. Compreenda a dor e a demanda, a necessidade, mas para fazer isso, você foi muito claro 2 vezes já, dizendo o seguinte, que você precisa ir ao local, estar no local. E indo no local, estando no local, você sim consegue falar, você consegue fazer, você consegue pensar, você consegue sofrer, você consegue então sentir o que a demanda está pedindo. Que é mais ou menos foi isso que você falou do colega chileno no filme, que ele vai lá, Uhum. escuta o pessoal falando algumas coisas, mas quando ele vai no local, ele sente, percebe que o problema é muito além do que aquilo que tinha sido comentado. Aliás, a gente está cheio de casos relacionados a isso, que as pessoas recebem uma entrada de um contratante a respeito de um determinado assunto, e quando ela vai entender e vai sentir o que acontece na prática, ela consegue particularmente identificar que o problema muitas vezes não é aquilo que está sendo colocado. Uhum. Tudo bem. Então, é nesse momento, quando você faz esse processo, é que você consegue entender o significado da palavra persona. Você só consegue desenvolver personas no momento em Sim. que você está na prática. Aliás, esse é um erro comum, né, Celso, que as pessoas fazem com as tais personas. Eu já ia comentar isso. Esse é um erro muito comum. Tem dois que, na minha percepção, né? A primeira é aquela frase assim: vamos aplicar um design thinking aqui agora. Eu acho muito difícil. O design thinking é uma metodologia que, por natureza, ela exige tempo. Por quê? Porque eu preciso entender alguma coisa que normalmente é maior do que eu, né? Então eu preciso de várias pessoas, de vários olhares. Eu preciso estar ali com a minha equipe inteira. Então a gente vai fazer agora 2 horas de design thinking. Eu falo, gente, eu acho meio furada. Tá? Dá para a gente conversar a respeito de temas, mas, primeiro, por mais que eu traga, vou pegar um exemplo qualquer, se eu trago os nossos docentes lá de uma determinada escola, uma determinada faculdade, para tratar sobre um assunto, acessibilidade. Por mais que eu escute o que os caras sabem sobre aquele assunto, por mais que eles saibam muito, quando nós estivermos no espaço da escola, que a gente avaliar o terreno, que a gente perceber os aclives, perceber falta de segurança, perceber de que material é feito o terreno, a gente vai mudar todo o trabalho de construção de um projeto, por exemplo, de acessibilidade. Né? Então, eu acho muito difícil, é um erro comum que eu vejo. O outro é esse, da persona imaginada num gabinete, numa sala, por algumas pessoas que têm a noção de que sabem tudo sobre aquele problema. Também acho que não existe. É exatamente o que a gente discutiu lá atrás. Eu preciso sair, passar por cima do muro, chegar no local onde aquilo acontece e aí sim entender quais são os potenciais usos, quais são os evidentes problemas, quais são os problemas escondidos. É uma coisa que se faz nessas primeiras fases do design thinking é recolho informação e interpreto. Porque a interpretação, com base no que eu recolhi, tanto com o meu olhar, com análises etnográficas, com pesquisa, com as próprias pessoas em ação, a interpretação desse somatório inteiro é que vai me dar, então, aquele resumo que eu preciso para dizer, tá legal, agora eu entendo o problema. E a partir daqui, né, eu posso, então, explorar potenciais ideias no primeiro momento. Tá bom, exploramos e você já começou a falar de exploração de ideias, que é justamente a parte posterior. Uma vez que você sentiu, Uhum. você começa a etapa de ideação, que vai culminar numa primeira prototipação. Né? Então, dentro dessa primeira construção de ideia, o que a gente tem percebido claramente é que se você não tem na sua cabeça a característica de entendimento de diversidade, de garantia, de contraditório, a coisa fica complicada, né, Celso? Você Uhum. deve ter tido na prática já a experiência entre colocação de ideias, entre divergência de ideias, necessidade de trabalhar sozinho, que muita gente gosta de trabalhar sozinho, não compartilha, e daí esse é um Sim. problema típico, principalmente da engenharia, né? Tipicamente da É. engenharia, por incrível que pareça, né? E a partir de então você passa para a fase da ideação, uma vez estruturada, você passa para a fase de prototipação, que na verdade tem uns steps necessários. Mas antes de conversar sobre prototipação, como que é na tua imagem a questão da ideação? Qual a atmosfera necessária? Jefferson, é importante que a gente fale uma coisa antes disso, que é o processo que sustenta toda a aplicação da metodologia do Design Thinking, que é o processo do diamante duplo. É um processo, então, que eu tenho uma abertura,
e depois um fechamento, uma abertura e um fechamento. E isso é uma coisa que vai acontecer ciclicamente, né, e de forma interativa dentro de toda a execução de um projeto baseado em Design Thinking. Então, no primeiro momento, quando eu estou mergulhando no domínio do problema, que eu vou atrás de conhecimento para eu interpretar aquele domínio, eu estou abrindo, eu estou divergindo. Então, eu vou para as ideias. Quais são as ideias? Aquelas ideias que eu vou obter a partir da síntese que eu fizer de tudo aquilo que eu recolhi. Então tu vês, né? Eu abro explorando aquele mundo que eu não conhecia. Trago um monte de coisas. Depois eu interpreto e fecho. E aí eu tenho algumas ideias. E depois a gente discute a próxima fase. Antes de discutir a próxima fase, eu queria colocar 2 exemplos para ti de especializações que eu trabalhei em Santa Catarina. Já quase 3 anos seguidos trabalhando com professores que devem aprender a usar o Design Thinking porque eles podem usar dentro dos ambientes de aprendizagem. É uma super ferramenta para isso. Olha que engraçado. Muitos professores não têm, assim, morrem de medo. Alguns chegam, olha só, se a gente vai fazer aquele produto, e eu falo, onde está o problema? Ah, não, é conceber o produto. Eu falo, não, para isso não serve o Design Thinking. Você já sabe o que querem, sabe o material, sabe o processo, sabem tudo. Então, o Design Thinking serve para quê? Para nada, né? E aí o pessoal trava. Agora, quando eles destravam, já sei que está a beleza. Aconteceu mais de uma vez. Quando eles percebem a beleza das soluções, trazem, por exemplo, projetos que são aplicados para uma escola inteira. A partir de um grupo de alunos que foi estudar qual é o problema da manutenção das mesas do refeitório limpas. Por que elas não se mantêm limpas, Jeff? Você já pensaram sobre isso? Alunos bem educados e tal, e aquilo sistematicamente uma bagunça. O professor sensibilizou uma parte de uma turma, eles foram entender por que os colegas faziam a bagunça junto com o professor, quais eram as causas da bagunça, e descobriram várias coisas, desde a falta de cultura sobre onde vai o lixo correto, desde a falta de indicação onde vai o lixo correto, desde a falta de recolha pelos próprios alunos. Bom, para resumir a história para ti, esse é um deles que eu sempre gosto. Cara, aquilo virou um projeto da escola inteira. O professor foi chamado pelo diretor e disse, cara, coloca isso para todos os nossos alunos porque vai mudar o nosso refeitório. O Jefferson refeitório passou a estar um brinco. A partir de um Isso foi pequeno projeto de design thinking. Pois é, mas foi um projeto. Vocês tiveram que pilotar, tiveram que prototipar. Essa é uma outra Sim, etapa do design thinking depois que você tem a ideação, que é você sim, conceber um protótipo e dentro desse protótipo ele tem que ter um grau de importância tal que ele transforme alguma coisa, né? Que é isso que você falou agora, transformou. Tem que transformar, se não transformar não tem sim. sentido. Ou então ele tem que resolver dores. Tem que resolver dores. Mas o que é interessante dizer é que sempre quando você começa uma etapa de prototipação, vem a etapa que você tem que trabalhar sempre junto, que é a questão de viabilidade. Né? Como organizar, como ir para o mercado. Isso tem que ser escalável, isso tem que ser perene ao longo do tempo, isso tem que ser sustentável ao longo do tempo. É aí que você começa a botar os requisitos de engenharia, lembra? Que nós já queremos partir para isso, né? Mas desde Sim. que você tivesse já aquela etapa de empatia, aquela etapa de ideação e agora a etapa de prototipação. Essa etapa é uma etapa clássica, né? Principalmente no desenvolvimento de produtos. E uma coisa interessante, Jefferson, que o design thinking traz, que nos faz pensar, tem uma frase que eu gosto muito, né? Quando eu estou falando, na realidade, em fazer um protótipo, quando eu estou falando em construir, eu construo para pensar, eu construo para comunicar aquela ideia que eu tenho, para que quem vai usar, quem é o nosso usuário final, ele possa ver ali algo, ainda que não seja o produto final, porque a gente está falando de um protótipo, mas a ideia da solução está sendo comunicada. Então, é nela que eu recebo feedback. Olha, a tua comunicação, cara, tem problemas. Né? Tem problema de sustentação, tem problema de mobilidade, tem problema estrutural, tem problemas que a gente eventualmente não detectou ainda. Então, aquilo que eu falei do iterativo, né? Aquilo que eu falei, olha, vai ser cíclico, aquilo que eu falei do processo que sustenta, ele permite que eu volte para a fase anterior, se for necessário, para a anterior da anterior. Tá? Alguma coisa me escapou naquela minha interpretação, É alguma o coisa escapou. chamado, é o chamado ciclo não linear, né? Você vai fazendo Uhum, A, isso B, aí. C, D, B1, B2, B3, C, A de novo, volta. Ou seja, você vai e Sim. volta num processo que você chamou de diamante, né? Que chama de É processo isso. sanfona, né? Mas necessariamente porque você tem o entendimento você tem a percepção da demanda. Né? É Então, isso.
Perfeito. E E Celso, fale. Jefferson, uma outra frase que eu também gosto muito que a gente usa no design thinking é assim: construa para pensar e teste para aprender. Né? Então, a minha construção, eu estou trabalhando toda a parte cognitiva, cara, eu estou colocando ali a minha solução. E Legal. eu testo para aprender. Cara, será que tá mesmo bacana? Será que tá perfeito? Será que atende? Sabe, o nível de exigência tá legal? Não tá, eu volto. Tá, então, mantém isso do que tu falaste, né? É uma Para não chance, desviar. né? É o famoso diverge, agrupa, diverge, Uhum, agrupa, converge, né? Diverge, isso, agrupa, converge. Então, eu isso. acho que só no momento da convergência é que você pode partir para um protótipo funcional, né? Você É isso começar a aí. trabalhar a função. E é nessa etapa, Celso, que a gente tem uma parte grande do design thinking chamada avaliação. Você tem passado por Exatamente. processos de avaliação, né? Direto. Sim, vários deles. E olha, de novo, mais uma frase bonita que eu gosto do design thinking que cabe aqui, né? Que liga protótipo com teste. Que ela diz assim: prototipe achando sempre que está certo, mas teste achando sempre que está errado. Né? Entendeu? Boa, Fica boa. muito bacana. Nós temos, sim, Jefferson, nessa construção que a gente tem feito, cara, lá no Sul, a avaliação tem sido constante, né? Não é um jogo ganho ainda, mas é um jogo onde a gente está sempre se avaliando e sempre se reinventando, porque o momento exige. Não é só o momento da indústria, é o momento mundial, né? Da indústria que eu falo, da indústria da educação, nesse caso, né? Como um fornecedor de serviço. Não é só dele, é o momento mundial, é o nosso momento nacional, então que está exigindo que as instituições elas se reposicionem. O que é, Jefferson, para ti, enquanto professor do ITA há alguns anos, o que é ou não, a pergunta melhor seria qual seria o serviço essencial que uma instituição de ensino superior deve entregar Qual para a comunidade? seria? É, Rapaz, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. E o que eu digo para ti é que tempos atrás eu falava que ia entregar um ser humano bem preparado. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente não tem mais tempo, não tem permissão mais só para entregar um ser humano bem preparado. Eu acho que dentro das estruturas que nós temos montadas, nós precisamos, além de entregar seres humanos bem preparados, também participar da cocriação do ambiente. Eu aprendi com o Design Thinking que o trabalho forte do Design Thinking é o princípio da cocriação. yes. Então, ICT tem seu papel na cocriação de riqueza para um país. As empresas têm seu papel de cocriação para a riqueza do país. Assim como os governos, né, as diferentes esferas do Estado também têm esse pedaço. Só que tem vários elementos aqui no meio ainda que não são nesses três únicos que aparecem. Estão aqui os startupeiros, estão aqui os desenvolvedores de fundos, tem aqui os modificadores de modelos mentais, tem várias pessoas envolvidas. Então, a construção, para mim, com Design Thinking, a palavra certa para mim, que eu poderia buscar no Design Thinking, no final das contas, era de cocriação. A história do bolo, sabe, Celso? Sabe o bolo de Uhum. casamento? O bolo do casamento? Se você quer dar Contei. errado, se der errado, Hum. quer dar errado num bolo de casamento, encomenda um bolo e pede para daqui a 30 dias. Ah, Provavelmente você vai lá e vai dar uma olhada no bolo daqui a 28 dias, 29 dias. Um dia antes do casamento, você vai olhar aquele bolo. Está com um formato que você não imaginava como que era. Você sabia que era um bolo. Está no formato que você não imaginava, só viu pela foto. Está com um sabor que você... e está com um recheio que você não ligava muito. Se você faz o processo do bolo com design thinking, sentindo a percepção, fazendo a ideação e aos poucos e co-criando com o cliente, co-criando com o habitat em volta, você vai na primeira parte, na encomenda do bolo, rapidamente, no primeiro, segundo dia, você vai provar o cupcake. sim. Depois, vai lá, prova a massa, vê, gostosa a massa. Daqui a 2 semanas, você vai lá e vai dar uma olhada no bolo. Vai estar lá o formato do bolo, o cara, você já percebe se a massa que você pediu para trocar está com melhor sabor, se o recheio, do sabor daquele recheio está com um saborzinho melhor do que estava no cupcake, e você já vai ver a capacidade daquela pessoa em montar o desenho daquele bolo. Um pedaço de bolo pequeno, você já sabe o grau de capacidade dessa pessoa. Quando chega o evento do casamento, você já sabe como é que é o sabor do bolo, você já sabe que tipo de qualidade é o formato do bolo, você já sabe que tipos de recheio tem o bolo, porque você o criou. Então, para mim, design thinking é você necessariamente sentir empatia, ter ideias junto com o teu cliente, junto com o teu parceiro,
e testar, e testar, e prototipar, e voltar, efeito sanfona, divergindo, convergindo e aplicando. Enfim, me É alonguei. isso? Não, não. E até tu lembraste uma coisa que nós acabamos não comentando, mas que tu resumiste assim, né, com vários pontos essenciais. Eu queria só vincar, que era o seguinte: quais são os três grandes valores que o design thinking traz? O primeiro é a empatia, o segundo é a colaboração, o terceiro é a experimentação, né? A empatia é aquela que a gente falou na primeira fase da imersão lá. E a colaboração que tu acabaste de chamar de cocriação, o sentido é o mesmo. Pensar conjuntamente, né? É, Implementar, testar conjuntamente. E o último é sair, a experimentação já precisa sair do campo das ideias e da fala, onde as coisas todas funcionam e construir e testar soluções em loco. Tá? Então, a gente vai ajudando no teu resumo do Design Thinking, né? Com esses, como eu chamei, dos três valores, a gente tem a visão completa do Design Thinking. Agora, é um processo, né? É uma ferramenta que exige prática. Nós vamos usá-la da primeira vez, a gente vai, sabe, patinar. É bom que a gente trabalhe com alguém que já tem uma certa experiência, para que as coisas consigam ganhar o ritmo. Na segunda vez fica mais fácil, depois a gente domina o processo. E cada caso vai ser um caso. Cada caso vai ser um caso, né? Eu falei, uns 3 anos usando isso direto com pessoas, né, que são docentes e tudo e tal. É muito interessante ver os resultados, cara. Tem uns que são, assim, bacana, bonitos. bacana. Esse da acessibilidade que eu não falei para ti ganhou um prêmio também no estado, porque os alunos ajudaram a construir um espaço acessível para os colegas, os próprios alunos, né, onde tinham colegas que tinham problemas, eles entraram junto com o colega com problema, ajudaram a pensar, ajudaram a prototipar, e no final, cara, sai uma coisa que é de todo mundo, né, co-criada, É, e tá que aí. resolve um problema da comunidade, sim, porque o problema daquele aluno, quando é abraçado por todos, é um problema de todos. Então a solução é para todos. É isso aí, Celso. Esse é o bate-papo a respeito de design thinking. Vamos para os exercícios, né? Agora tem uma rede de exercícios para os alunos. Vamos. Abraço.